Oi, gente, o meu nome é Júlia, sou professora de História aqui do canal Conquiste Seus Sonhos Enem. E a aula de hoje vai ser sobre Getúlio Vargas, a Era Vargas. Antes de a gente começar essa aula, eu vou pedir para quem puder compartilhar esse vídeo, curtir, comentar. É sempre muito importante para o nosso canal e, é claro, para você, estudante que vai fazer a prova do Enem. Então, bora começar? A Era Vargas é um longo período da nossa República. E ela se inicia em 1930. Mas a gente precisa entender o contexto, ou seja, os antecedentes que levaram ali as eleições de 30 a acontecerem. Bem, antes da Era Vargas, a gente tinha a República Oligárquica, ou seja, a República do Café com Leite, onde os governantes paulistas e mineiros se alternavam no poder. As oligarquias paulistas e mineiras, elas sempre estavam ali se alternando no governo. Só que antes de 1930, o então presidente Washington Luiz, ele, ao invés ali de indicar, como se esperava, um político mineiro, ele indica um paulista, que é o Júlio Prestes, rompendo dessa maneira essa política do café com leite, porque a oligarquia mineira não aceita, não concorda com essa indicação de um paulista, porque não se respeitou essa alternância no poder. Em contrapartida, a gente vai ter ali na verdade, nesse mesmo contexto, a formação de uma aliança chamada Aliança Liberal, composta pelos estados, pelos governantes de Minas Gerais, da Paraíba e do Rio Grande do Sul, que vinham trazendo naquela época novas ideias, como voto secreto, um foco maior na industrialização. Eles tinham ali um incentivo maior para nacionalização, eram mais nacionalistas, e isso ali era diferente do que estava sendo apresentado por São Paulo. E a Aliança Liberal, então, ela indica para a presidência Getúlio Vargas, do Rio Grande do Sul, e como vice dele, o João Pessoa, da Paraíba. Só que as eleições ali de 29, véspera ali das eleições de 30, ela foi bastante conturbada, até mesmo porque ainda existia, gente, o clientelismo, ou seja, o voto por cabresto, né, um voto de favores ali. E essa eleição ela aconteceu e quem saiu vencedor foi o Júlio Prestes. Então a oposição à oligarquia paulista, principalmente os jovens ali ligados à Aliança Liberal, né, desses estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraíba, eles não concordaram com esse resultado e eles queriam fazer uma revolução, eles queriam que isso não acontecesse. E a classe média, a burguesia industrial e até mesmo os tenentistas, eles não fizeram nada a respeito quando começou aí essa possível revolta. Só que um estopim, ou seja, um acontecimento inesperado aconteceu, que foi o assassinato do João Pessoa, por motivos políticos, mas essa oposição à oligarquia paulista começou a culpabilizar é, os paulistas da morte de João Pessoa. Então a Aliança Liberal ela se une e ela então depõe o Júlio Prestes, retira ele ali do poder e coloca no seu lugar o Getúlio Vargas. Então, em 1930, o Getúlio Vargas ele se torna presidente provisório do Brasil. E por isso que esse período das eleições é dito como a Revolução de 30 ou golpe de 30. Por que golpe? Porque Getúlio Vargas ele entra num sistema ali de votação indireta. Não teve uma votação democrática, ele entrou de maneira indireta ali nesse cargo de presidente provisório. E aí a gente vai ver vários períodos ali desse mandato de Getúlio Vargas. O primeiro período foi do governo provisório de 1930 até 1934. Foi um período que a Aliança Liberal, juntamente com o Getúlio, tentou ali apaziguar os ânimos e tentando alinhar
essas ideias novas que eles estavam trazendo com os interesses das oligarquias, para realmente não ter tensões. Então, foi uma política marcada inicialmente por uma grande centralização, onde Getúlio Vargas ele substitui os governadores dos estados e coloca nos seus lugares interventores, ou seja, aliados políticos. E nesse mesmo período do governo provisório dele, ele vai fechar a Câmara dos Vereadores nas cidades e as assembleias legislativas também. Getúlio Vargas também ele vai ter ali um incentivo à industrialização e principalmente ele vai dar um incentivo para a economia cafeeira. Lembrando que num contexto internacional a gente está vendo a crise de 29, né? Então, uma das primeiras medidas de Getúlio foi realmente queimar várias sacas de café para valorizar o preço do café aqui nacional brasileiro, o que agradou a elite cafeicultora, fazendo com que realmente esses ânimos eles ficassem ali equilibrados, não houvesse muitas tensões ali nessa questão econômica daquela época. Outra questão que a gente também tem que falar durante esse governo provisório foi a questão trabalhista. Lá na República do Café com Leite, a gente não via a intervenção do Estado na questão trabalhista. Ficava a cargo as questões de trabalho das fábricas, das indústrias, verem ali como iriam administrar essas questões com os seus trabalhadores. Mas, com Getúlio Vargas, a gente vai ver que o Estado ele vai criar leis trabalhistas para auxiliar esses trabalhadores. Um dos exemplos, dos diversos exemplos que a gente pode falar sobre essas leis trabalhistas, tem relação, por exemplo, com a diminuição da jornada de trabalho, o descanso semanal remunerado, o direito à aposentadoria. Então, todos esses direitos e leis foram criados nesse período, além da criação do Ministério do Trabalho e do Comércio, que foi ali um órgão responsável por colocar na prática essas leis trabalhistas. Claro que a gente tem que tomar cuidado quando a gente falar que o Getúlio Vargas que fez com que elas acontecessem, ele foi o único responsável por essas conquistas. E, na verdade, essa conquista, ela advém das várias lutas desses trabalhadores por melhores condições de vida, de trabalho, de trabalhar num ambiente com mais salubridade, com saneamento básico, né? Então, através até de movimentos grevistas, eles foram conseguindo esses direitos que agora, na era Vargas, eles estavam ali conseguindo que essas leis se concretizassem e fossem consolidadas. Além disso, houve o reconhecimento dos sindicatos por parte do Estado, como um órgão ali conciliador do Estado, que era, na verdade, uma medida até mesmo para o Estado poder controlar esses sindicatos mais fortemente, para assim evitar possíveis manifestações, revoltas, greves. Então, a gente vai ver na questão trabalhista essas mudanças ali durante esse primeiro governo de Vargas, que é o governo provisório. Além disso que a gente está falando, houve um novo código eleitoral, justamente para evitar com que aquelas fraudes, aquelas eleições ali que estavam ligadas a acordos, a ajudas assim indiretas de políticos que estavam mais interessados nos seus interesses pessoais. Então, para evitar esse cenário ali de clientelismo, Getúlio Vargas ele vai criar um novo código eleitoral, instituindo primeiramente o voto secreto e colocando também dessa maneira fotos nos títulos eleitorais, para justamente evitar essa fraude, para evitar também que uma pessoa fosse outra na verdade. Enfim, para você ter ali um registro mais organizado e mais seguro.
Além do voto secreto, a gente também vai ver a criação de uma justiça eleitoral para fiscalizar o espaço eleitoral mesmo, né? Na hora da votação, a gente vai ter uma justiça ali fiscalizando para evitar esses problemas que anteriormente tinham bastante. Fora que a gente vai ver, nessa mesma época, em 1932, o voto feminino, né? O voto feminino, ele foi concedido ali nesse novo Código Eleitoral, mas assim como a questão trabalhista, o voto feminino ele foi uma luta, uma conquista das mulheres, né, do movimento sufragistas. Então, foi realmente uma conquista das mulheres que no governo Vargas foi possível. Mas o voto feminino ele ainda tinha bastante restrição. As mulheres que podiam votar naquela época eram as mulheres que não dependiam nem de seus maridos nem de seus pais. Ou seja, mulheres que tinham ali uma renda própria, eram de alguma maneira já independentes e que poderiam votar. Então, mulheres pobres, as mulheres negras não votavam ainda. A maioria, na verdade, eram as mulheres brancas. Então, esse voto ainda ele foi bastante elitista, mas é nesse período que o voto feminino se consolida na política brasileira, de fato, e não deixa de ser algo importante e interessante a gente saber. E em 1932, ainda então, no governo provisório de Getúlio Vargas, a gente vai ver a primeira ali revolta, né, rebelião acontecendo, que foi a Revolução Constitucionalista de 1932. Por quê? Porque a oligarquia paulista, ela não concordou, ela estava bastante insatisfeita com essa perda ali de poder no executivo. E eles começaram a exigir novas eleições, uma nova constituição. E isso fez gerar ali realmente um confronto muito forte com esses paulistas e com o governo do Getúlio Vargas, acabando por ter ali manifestações nas ruas, o que chegou a fazer com que a polícia ela prendesse diversos manifestantes, até chegar um momento que 4 estudantes foram assassinados brutalmente. Então a gente vê a sigla MMDC. Houve muita repressão e foi em julho de 1932 e eles estavam querendo principalmente novas eleições, uma nova constituição e de uma maneira assim muito agressiva, muito violenta, eles foram bastante reprimidos. E Getúlio Vargas, no primeiro momento, ele dizia que ia fazer novas eleições, ele ia criar ali uma Assembleia Constituinte para criar, na verdade, uma nova Constituição. Ele não ia sair do poder, mas ele ia criar uma nova Constituição. Só que numa primeira ali, fala dele, não se cumpriu isso que ele dizia e continuou ali essas revoltas durante ali 3 meses na cidade de São Paulo, até chegar um momento que de fato já tinha muitas pessoas presas, muitas pessoas mortas, muitos estudantes também assassinados nessa revolta. E Getúlio Vargas então decide convocar uma Assembleia Constituinte para fazer ali uma nova Constituição. E a partir então desse momento, a gente vai ver a formação ali e a elaboração de uma Constituição com os deputados assim classistas que estavam ali também envolvidos com os sindicatos daquela época, que eram aliados ali ao governo de Vargas. E em 1934 a gente vai iniciar um novo governo ali com o Getúlio Vargas ainda, que foi o governo constitucionalista, constitucional, que vai de 1934 até 1937. Essa nova fase do Getúlio Vargas, ela trouxe consigo novamente o voto secreto, o voto feminino, e ela vai ali acontecer
mediante a uma política que Getúlio Vargas ele já vinha, né, falando desde o governo provisório, que era uma política mais nacionalista. Então ele vai focar numa política nacional desenvolvimentista, né? Ele ia nacionalizar os recursos naturais do Brasil que antes eram abertos ao capital estrangeiro. Então a gente pode falar dos minérios, das quedas d'água. Ele vai nacionalizar esses recursos justamente para valorizar ali os nossos produtos e os nossos recursos nacionais. Ainda nesse governo constitucional, a gente vai ver a formação de dois grandes grupos brasileiros que estavam ali, de alguma maneira, inspirados nos acontecimentos internacionais, principalmente com a chegada de ideias fascistas, nazistas e comunistas de outro lado, que estavam ali rondando a Europa nesse mesmo período. Então a gente vai ver a formação de um primeiro grupo chamado de Ação Integralista Brasileira, a AIB, que era composta, né, por homens, por pessoas que tinham ali um flerte com ideias fascistas, né, muito ligados ali ao Mussolini, aos discursos de Mussolini na Itália, e o seu líder era o Plínio Salgado. Então, esses homens, eles usavam uniforme, eles tinham um sigma, né, que eram um distintivo ali que eles utilizavam. Eles tinham um grito chamado de Anauê, e eles ficaram conhecidos como camisas verdes por conta dos seus uniformes serem verdes. E o lema dos integralistas era Deus, Pátria e Família, justamente trazendo a ideia de que o coletivo era mais importante do que o individual. Eles aproveitaram ali também esse momento de crise do liberalismo para trazer essas ideias. Então, ideias como, por exemplo, de combate ao capital estrangeiro, e uma ideia de intervenção do Estado na economia, né? Além, é claro, de que já que eles estavam inspirados nessas ideias fascistas e nazistas, eles também vinham trazendo uma doutrina ali de antissemitismo, ou seja, de ódio aos judeus. Então, esse grupo ele foi bastante forte nessa época, principalmente ali no sul do Brasil. E a gente vai perceber que Getúlio Vargas ele flertava em muitos momentos com os integralistas, né? E eu indico aqui para vocês um documentário que tem na internet, que tem no YouTube, chamado Menino 23, que aí que é um contexto também do Brasil, mas que fala sobre esse contexto internacional, e é muito importante a gente saber estudar sobre isso também. No outro lado, então, a gente vai ver em oposição à AIB, a Aliança Nacional Libertadora, que é a ANL. A ANL era composta por pessoas de esquerda, anarquistas, democratas, comunistas, e tinha como líder o Luiz Carlos Prestes. A ANL, ela trazia essa ideia de distribuição de riquezas, do não pagamento da dívida externa, vinha trazendo ideias de reforma agrária. Então, essas ideias mais ligadas a ideias de igualdade, no sentido da distribuição, né, de terras igualitárias, fizeram com que esse grupo fosse formado. E eles também tinham um lema de pão, paz e terra. Também justamente para ser uma força ali de oposição contra os integralistas. Mas Getúlio Vargas, como a gente está falando aqui, ele estava mais aliado, né, mediante algumas atitudes que ele tomava, enfim, encontros que ele tinha com a AIB. E começou então a reprimir a ANL, colocou a Aliança Nacional Libertadora na ilegalidade. E chegando ali perto de 1935, por aí, perto ali né, das eleições ali, próxima, né, na verdade,
ele começou a ter algumas atitudes mais autoritárias. Ele instaura ali nesse contexto ali de 37, por exemplo, o que a gente conhece como Estado Novo, que é um outro período do governo da era Vargas, ditatorial, um período mais autoritário. Só que ainda ali em 1935, a gente vai ver a criação da Lei da Segurança Nacional, onde Getúlio Vargas ele já se mostra mais autoritário, né, proibindo manifestações políticas e sociais, proibindo movimentos grevistas também. Em 1935, a gente também vai ver a formação da Intentona Comunista, né, que era ali uma organização da ANL, juntamente com o Luiz Carlos Prestes e a Olga Benari. A Olga Benari era casada com o Luiz Carlos Prestes, ela era uma judia alemã, e eles, assim, tinham o objetivo de colocar, né, instaurar o comunismo no Brasil. Só que, como a Revolução Constitucionalista, né, de 1932, a Intentona Comunista ela sofreu forte repressão policial, né, do governo de Vargas e acabou por Luiz Carlos Prestes ser preso, e a Olga Benari, por ser alemã, ela foi enviada para a Alemanha, grávida, ela ficou presa lá e ela foi mandada para um dos campos de concentração. E ela acaba morrendo em um desses campos. Ela consegue ter a filha hoje delas, eu acho que é legal vocês também saberem. Ela veio para o Brasil, o Prestes conseguiu, juntamente com a mãe da Olga, trazer a sua filha para cá. E hoje em dia ela é professora de História aqui na UFRJ. Então, a gente vê que essa história parece que é muito antiga, mas ao mesmo tempo atual, né? Se a gente pensar que ela ainda está viva, a filha da Olga Benari com o Prestes. Então, a Intentona Comunista, ela deu ali o seu fim, ela foi repreendida pelo Estado, e a gente vai ver um novo cenário no Brasil da República, que é o cenário do Estado Novo, que a gente vai falar no próximo vídeo. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. A Era Vargas é muito importante para o vestibular, e até a próxima!